Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, sobrevivendo esse feriado prolongado. Venho aqui pra gente bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí, ativa o sininho, ajuda o canal a continuar crescendo na plataforma, beleza? Estamos quase chegando a 120 mil inscritos, graças ao seu apoio diário aqui, tá? Essa interação acaba ajudando demais. Bom, eu vou falar de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e de um zagueiro que pode sair do Vasco. Antes vou começar falando do Campeonato Brasileiro que termina hoje a 5ª rodada. Ela vai 5 jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 7 pontos, é o 8º, tem uma vitória em cima do Santos, depois perde para o Corinthians, tem a vitória em cima do Sport, depois perde para o Ceará e um empate com o Flamengo. São 2 vitórias e um empate, 7 pontos, 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje o jogo para encerrar a rodada é o jogo entre Bahia e Ceará. O Bahia que não está bem no Campeonato Brasileiro, embora esteja fazendo aí uma Copa Libertadores até razoável, né? O Bahia perdeu para o Cruzeiro perdeu para o Bragantino ontem, o Bahia perdeu para o Cruzeiro e encara o Ceará, que venceu o Vasco, né? Vem de vitória em cima do Vasco, só que o Ceará que não consegue vencer fora de casa. Perdeu para o Juventude, perdeu para quem mais. Tem uma sequência de jogos que ele não consegue vencer jogando fora de casa, tá? Então tá aí o jogo entre Bahia e Ceará no Campeonato Brasileiro hoje para fechar a 5ª rodada. Foram 9 jogos no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians ganhou do Sport por 2-1, o Vasco empatou com o Flamengo em 0-0, teve muito empate, né? O Grêmio empatou com o Inter em 1-1, o Juventude empatou com o Mirassol em 2-2. O São Paulo venceu o Santos, que só toma fumo, por 2-1. O Atlético Mineiro ganhou, enfim, do Botafogo, que não tá ganhando de ninguém, por 1-0. E o Fluminense empatou com Vitória em 1-1. O Fluminense estava ganhando por 1-0 até o finalzinho, estão reclamando um pênalti que pra mim, eu acho que puxaram o jogador do Fluminense dentro da área. O VAR no mínimo tinha que ter chamado pro juiz lá olhar, não chamou. E logo depois o Vitória foi lá e conseguiu empate no finalzinho, empate pro Fluminense, que a torcida encara como um empate com sabor de derrota, né? O Fortaleza perdeu mais 1-2 para o Palmeiras e o Bragantino venceu por 1-0 o Cruzeiro. Foram os 9 jogos aí, como eu falei, fecha hoje com o jogo do Ceará, né? Olha só como é que é importante no Campeonato Brasileiro jogar em casa. E aí o Vasco vai ter uma sequência agora ferrenha, 6 jogos fora de casa, né? Mas olha a importância de jogar em casa. No Campeonato Brasileiro, 4 vitórias de mandante: Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Bragantino. Um visitante só venceu, que é o Palmeiras. Aliás, é o time que mais tem vitória fora de casa. Dizem que o time que quer ser campeão tem que vencer jogando fora de casa. O Palmeiras está com cara de campeão brasileiro, tá? Embora esteja muito no começo. Teve 4 empates. Pra você ter uma ideia são 5 rodadas. Se tirar o jogo de hoje, 49 jogos. 49 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Só tiveram 7 vitórias de mandante. 7 vitórias de mandante em 49 jogos. 3 vitórias do Palmeiras, que venceu o Sport. O Palmeiras venceu o Corinthians, o mandante do Palmeiras, venceu o Clássico, venceu o Sport, venceu o Inter, confronto direto, aí, que vai brigar por título lá no Beira-Rio, e venceu ontem o Fortaleza, que não perdia há muito tempo em casa. Então, Palmeiras é o time que mais venceu jogando fora de casa, são 3 vitórias como mandante. Segundo é o Flamengo. O Flamengo venceu 2, se eu não me engano, venceu o Vitória da Bahia e o outro, o Grêmio, por 2-0. Vitória acho que foi 2-1. Então o Flamengo é o segundo mandante que mais vence, né, vencendo 2 jogos. Mas 2 times só venceram jogando fora de casa. O Fluminense por 1-0 venceu o Corinthians e o Bragantino. O Bragantino venceu quem, gente? Não sei se foi o Cruzeiro, enfim, ou foi o Fortaleza, enfim, Bragantino venceu jogando fora de casa. Então tá aí em quase 50 jogos, 49 jogos para ser mais exato, só 7 vitórias de time visitante.
esse é o Campeonato Brasileiro, né? Que os times que jogam em casa, né, normalmente vendem muito caro. Lógico, tem empate, né? Mas vendem muito caro uma derrota jogando dentro de casa, tá? Então tá aí, Campeonato Brasileiro que encerra hoje com esse jogo que eu falei entre Bahia e Ceará. Para mim, o Bahia também não perde jogando em casa, apesar do Bahia estar com desfalque na defesa, tá? Acho que é jogo para gols. Ambos marcam, acho que é dupla chance Bahia, acho que Bahia não perde jogando em casa. Com esses dados aí a galera do trade gosta, né? Enfim, então tá aí. Campeonato Brasileiro, agora vamos falar de Campeonato Sul-Americano. Vasco joga amanhã em São Januário contra o Lanús. Brasil e Argentina, vai pegar fogo São Januário. Vale liderança no grupo do Vasco na Sul-Americana, isso porque o Lanús tem 4 pontos, uma vitória e um empate, e o Vasco tem 4 pontos, uma vitória e um empate. Se o Vasco tem pretensões de passar nessa Copa Sul-Americana na primeira fase, tem que vencer o Lanús, cara. Tem que vencer o Lanús em casa, porque lá na Argentina vai ser difícil demais. E lembrar que só o primeiro do grupo se classifica direto, tá? O segundo vai para uma repescagem para encarar os times que vão ser eliminados da Libertadores nessa primeira fase. Então é difícil passar nessa repescagem. O Vasco, então, tem que vencer o Lanús amanhã, jogando em São Januário, como eu falei, né? Os dois têm 4 pontos, o Lanús encara amanhã o Melgar encara amanhã o Porto Cabedelo, tá? Jogando lá no Peru. O Melgar pode chegar também a 4 pontos. Tem 1 ponto se ganhar do Porto Cabedelo, aí fazendo o saldo pode passar o Vasco. Então o importante é o Vasco não perder, de preferência ganhar jogando em casa. O jogo vai ser transmitido pela ESPN e SBT. Eu vou deixar a chamada do SBT aí, desse jogo entre Vasco e Lanús. O Vasco voltando ao SBT. Próxima terça, 9h15 da noite, o Gigante da Colina quer o primeiro lugar do grupo. Vai daí! Só que os argentinos têm o mesmo objetivo. Cada ponto é fundamental na fase de grupos da Sula. Começa o jogo! Vasco e Lanús. Próxima terça, 9h15 da noite. Copa Sul-Americana no SBT. A emoção em cada lance. História em cada jogo. Sobre a importância de jogar em São Januário, a gente viu, né, o Campeonato Brasileiro, como é que o fato de ser mandante é muito importante. O Vasco jogando em São Januário, como eu trouxe aqui, são 30 jogos, acho que eram 30 jogos desde o ano passado, venceu 19, empatou 9, uma coisa assim, e perdeu 2, é isso mesmo. De 30 jogos venceu 19, empatou 9 e perdeu 2. Só para o Criciúma e para o Internacional, desde o ano passado. Então o Vasco joga amanhã em São Januário e vai ficar 6 jogos fora do Rio de Janeiro. Não é fora de São Januário, é fora do Rio de Janeiro. Pega o Cruzeiro em Uberlândia, depois pega o Operário, primeiro jogo da ida na Copa do Brasil lá. Pega o Palmeiras, o Vasco é mandante, era um jogo para São Januário, mas venderam para Brasília, vai ser no Mané Garrincha. Depois viaja para Venezuela para pegar o Porto Cabedelo, volta da Venezuela, vai para Salvador para pegar o Vitória, depois pega o Lanús na Argentina. São 6 jogos fora do Rio e são jogos que vão determinar aí a vida do Vasco, a situação do Vasco na Copa do Brasil, na Sul-Americana e em que parte ele vai ficar no Campeonato Brasileiro. A parte de baixo que briga para não cair e por Sul-Americana e para Libertadores, ou a parte de cima, do meio para cima, que briga por Libertadores. Por título nem vou falar, que seria, né, seria um absurdo da minha parte falar que o Vasco vai brigar por título brasileiro, que eu acho que só um maluco para crer nisso, né? Ainda mais com tudo isso que a gente vive no Vasco nos últimos anos. Seria uma zebraça. Lógico que eu ia ficar feliz pra caramba, mas seria uma zebraça. Olha, para finalizar, uma informação sobre o zagueiro Lucas Freitas. O Vasco contratou o Lucas Freitas, que estava no Juventude o ano passado, a custo zero. É um jogador que veio com um negócio com o Palmeiras, ele pertence ao Palmeiras. E aí 50% do passe, dos direitos dele para o Vasco, 50% dos direitos de uma venda para o Palmeiras. Pois é, já tem um time interessado na contratação do Lucas Freitas, é o Fenerbahçe da Turquia, que está de olho no jogador há algum tempo. Tá, e pode sim fazer uma proposta para levar o jogador nessa próxima janela. Lembrar que o Lucas Freitas é o único zagueiro canhoto que a gente tem no elenco, beleza? Olha, curte um feriado abençoado, evite excesso, se beber não dirija, pense muito na sua família,
Um abraço para você, fique com Deus e saudações vascaínas.